Irmãos, o discernimento é algo que todos nós estamos necessitando, não só nos dias de hoje, mas também em todas as oportunidades. Buscar a Deus com discernimento é aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Quando nós lemos na palavra de Deus, especialmente no capítulo 36 de 2 Crônicas, dos versos de número 11 a 16, a palavra de Deus nos diz: tinha Ezequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O último capítulo de 2 Crônicas mostra a trajetória dos derradeiros reis de Judá: Joacás, Joaquim e, por último, Zedequias. Dos 4 reis, 2 deles, Joacás e Joaquim, foram depostos, e 3 deles desagradaram a Deus. Nesta lição, nós vamos nos concentrar no rei Ezequias, o rei estabelecido na época da destruição de Jerusalém. As forças políticas que eram importantes, citadas ali em 2 Crônicas 36, são o Egito, sobre o reinado do faraó Neco, uma potência que já estava em declínio naquela época, a Babilônia, que crescia no seu fulgor sob o domínio de Nabucodonosor, e o rei da Pérsia, o rei Ciro, aparece lá nos versos finais. Se uma das principais ênfases de 1ª e 2ª Crônicas é buscar ao Senhor, é preciso fazer isso com discernimento, especialmente o discernimento histórico. Olhar para a história e perceber que nós não podemos repetir os mesmos erros e devemos, em contrapartida, repetir aquilo que de fato precisa ser fixado e mantido. O lugar predileto em que Deus exerce a sua atuação mais profunda é o coração humano. Quando Deus falou através dos escritores de crônicas, talvez Deus estivesse dizendo aquele tipo de mensagem, como se estivesse dizendo: prezado leitor, busque a Deus com discernimento, aprenda a avaliar, aprenda a distinguir, aprenda a compreender a história. Perceba que há um padrão, observe como Deus agiu e como Deus continua agindo, geração após geração. Qual é a lição principal
que nós podemos aprender? Os que estavam retornando da Babilônia e que eram os leitores primeiros dos livros de Reis e de Crônicas, especialmente Crônicas, eles deveriam aprender da história sagrada. E o que é possível nós aprendermos hoje? Nós percebemos que a Bíblia vai retratar as lições humanas. E quais são as questões? A primeira coisa que nós observamos no rei Zedequias é que o rei falhou, como também os sacerdotes, como também o povo, e como também, se aplicássemos hoje, nós podemos ter o presidente que poderia falhar, as instituições, o parlamento, o judiciário, eles poderiam falhar, os governadores, os prefeitos, e como nós podemos enxergar Deus trabalhando nessa história passada e na história de hoje. Judá falhou na sua busca de Deus. Em vez de buscar a Deus e buscá-lo com discernimento, não o buscou, rejeitou o Senhor e deixou o Senhor de lado em todo o empreendimento. A primeira coisa que percebemos aqui é que Zedequias falhou. Ele era aquele último descendente de Davi. O verso 12 nos diz aqui que ele fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Então, Zedequias faz aquilo que é mal. Em que consistiu isto? Quando nós lemos ali no livro do profeta Jeremias, que já foi estudado, já especialmente para retratar esse período de Esdras, Neemias e o tempo depois do cativeiro, nós podemos perceber que Neemias, que era o profeta dessa época e que estava vaticinando sob o governo do próprio rei Zedequias, ele já havia dito ali em Jeremias, no capítulo 22, no verso 3, assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Então veja, uma das coisas que Deus fala através do profeta Jeremias é que ele deveria preservar, deveria executar o direito e a justiça para vários tipos de pessoa, aqueles que especialmente eram menos favorecidos, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Quando nós observamos a atitude de Zedequias, Deus está falando através do seu profeta, Deus está advertindo a nação, mas ele não se humilha. O texto diz que ele, no verso 12 do capítulo 36 de 2 Crônicas, ele fez além do que era mal perante o Senhor, ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Em segundo lugar, além de não se humilhar, ele rebelou-se contra Nabucodonosor, diz o verso 13, que tinha se ajuramentado por Deus, mas ele endureceu a sua cerviz. Essa foi a terceira atitude. Ele não se humilha diante de Deus, ele se endurece em relação a Nabucodonosor, em que havia um juramento de obediência à nação da Babilônia, e ele então agora endurece a sua cerviz, pescoço duro, pessoa que realmente é obstinada de coração, como diz o texto, e tanto se obstinou que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Jeremias serviu ao Senhor neste tempo de Zedequias, como nós falamos, e era muito comum Zedequias, os sacerdotes, os líderes de Israel, os anciãos, ouvirem os falsos profetas que anunciavam paz. E Jeremias já havia dito que ele anunciava paz quando não havia paz. No entanto, Jeremias vai pregar que o povo de Deus vai ser subjugado pela nação
da Babilônia. E quando nós observamos isso, Deus é desprezado. Quando Deus falava pelo profeta, os seus líderes e o seu povo e os seus religiosos, que eram sacerdotes, não escutavam o que Deus estava falando. Ao fazer isso, eles estavam se opondo ao que o próprio Deus estava dizendo através dos seus profetas. Ezequias, ele rompe um juramento feito por Deus. Se nós lermos aqui em Ezequiel também, que é um profeta desta época, Ezequiel no capítulo 17, no verso 15, o profeta diz em suma: prosperará, escapará aquele que faz tais coisas, violará a aliança e escapará. Será que aqueles que estão fazendo coisas erradas, mas não obedecendo ao que Deus está querendo, será que vão escapar do juízo do Senhor? A expressão é que Zedequias endureceu a sua cerviz. Isto é, ele tem um pescoço duro de se encurvar, ele não se curva diante do Senhor, ele não se humilha diante do Senhor. Se lembra o povo de Deus que era obstinado de coração, Êxodo 32, verso 9, e Deuteronômio 9, 6, entre outros textos, vão falar que o povo era rebelde, era duro de coração, era de dura cerviz. Isso mostra que o povo não se converteu dos seus maus caminhos. Quando nós lembramos o que Deus havia dito lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso de número 13, no verso 14, quando Deus faz promessas para o seu povo, para os seus líderes, mas eles deveriam então obedecer a Deus e se converter dos seus maus caminhos. Se eu cerrar os céus, diz a palavra de Deus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que essa promessa de Deus, então, ouvir as orações, perdoar os pecados e sarar a terra, isso não acontece porque não há esse se humilhar, não há esse orar, não há esse buscar. Veja quão importante esse povo me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se o povo de Deus não fizer isso, não há como sararmos. Nós queremos, às vezes, mudanças no nosso país, mas nós não queremos pagar um preço de nós estarmos diante do Senhor, buscando para que isso de fato esteja acontecendo. Os 3 pecados que Zedequias e os líderes e o povo cometem é que eles não se humilham, eles se rebelam contra aqueles que Deus está mandando, como Nabucodonosor, e eles desprezam o juramento da aliança e endurecem a cerviz e não voltam para o Senhor. A primeira coisa que nós observamos então é que Zedequias foi um rei que fez o que era mal, e nisso se consistiu a sua maldade. A segunda coisa que nós percebemos é que, além de Zedequias, os líderes também falharam. A impiedade do rei foi seguida por todos os chefes dos sacerdotes. Aqui diz o verso de número 14. E nós vamos perceber aqui que os sacerdotes, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém.
Então veja, isso nos lembra, no livro de Jeremias, de um homem chamado Pazur. Era um exemplo de deteriorização moral e espiritual. Ele era o presidente da casa do Senhor. Era um homem da confiança de Zedequias. No entanto, ele era blasfemo, era violento, e ele meteu Jeremias no tronco, e ele foi chamado pelo profeta. Terror por todos os lados. Então veja que essa liderança que deveria ouvir a Deus, se converter, pedir perdão dos seus pecados, e Deus então sararia essa terra. Agora Deus é rejeitado, e esse homem violento é usado como líder. Jeremias, aqui no capítulo 20, nos versos 2 e 3. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia, feri-los-á a espada. Então veja que líderes como esses, Pazur, o povo de Deus tinha. O presidente da casa de Deus era um homem que era blasfemo, violento, que prendia o profeta que falava pela boca de Deus. O povo de Deus não pode prosperar enquanto os seus profetas não são ouvidos, quando eles são calados e quando outras coisas estão sendo feitas que não o Senhor. Mas não somente o rei e os líderes religiosos falharam, mas também todo o povo falhou. Aqui nós lemos no capítulo 36 de 2 Crônicas, no verso 14, que também o povo falhou, né? E veja que eles, segundo todas as abominações dos gentios. O povo então agora segue todo o povo, né? Também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Então não eram só o Pazur ou os seus liderados, né, que estavam ali no templo, os religiosos de plantão daquele templo, mas também todo o povo. E o que o povo fazia? O povo então zombava, né? E essa palavra zombar aqui no texto primeiro tem o sentido de ridicularizar, né? A ideia de que Jeremias seria tido como um falso profeta, quando na verdade ele que era o verdadeiro. Quando o povo queria ouvir paz, e não era paz, era um povo que deveria se converter dos seus maus caminhos. E por isso que o povo é tido como um povo que não discerne, ele não sabe o que é o Senhor naquela época. Nós podemos perceber que eles então zombavam de Jeremias e todos aqueles que falavam da parte do Senhor. E não somente zombavam, que tem o sentido de ridicularizar, mas também desprezavam, que poderia ser traduzido como se divertiam com. Né? Esse sentido de desprezo é fazer piada, é fazer palhoça das pessoas. É quando as pessoas começam a ridicularizar. Você percebe quantos programas de televisão, humoristas principalmente, ridicularizam o povo de Deus, aqueles que estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Há de fato muitos que pregam a palavra de Deus de forma errada. Mas esse povo que zombava, ridicularizava e desprezava, se divertia com a cara dos outros, né? Esse é o sentido aqui. Esse povo também considerava o santuário de Deus como se fosse um amuleto, não é? E o povo dizia, como está lá em Jeremias 7, de 1 a 4, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Quer dizer, o templo do Senhor vai nos salvar, mas não o coração convertido. Deus queria era o coração. Não que o povo adorasse o templo, mas o Deus
que estava no templo e aquilo que Deus estava requerendo do povo naquela oportunidade. Deus então rejeitou e desprezou aquela geração com furor, porque os filhos de Deus, o seu rei, os seus líderes religiosos e o povo fizeram o que era mal, então, diante dele. Quando nós lemos a palavra de Deus, um dos textos que nos chama a atenção, especialmente quando usamos no dia da Bíblia, né? É muito usado esse texto, Hebreus 4:12, quando fala da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, e nós estamos pensando um pouco como nós devemos buscar ao Senhor e buscar com discernimento. O que nós estamos fazendo aqui, em suma? Nós estamos pedindo que Deus nos dê um coração que se agrade dele e que ele se agrade também da nossa vida. E assim ele promete nos abençoar. E quando nós lemos aqui Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz o autor aos Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E veja o que ele diz aqui: é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É por isso que quando você lê a palavra de Deus, você medita nesse santo livro, como nós estamos fazendo aqui hoje, quando você para um tempo da sua vida e você começa a pensar, e você lê a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. Será que você tem de fato buscado discernimento? Será que Deus tem se agradado da sua vida? Será que Deus vai sarar essa terra? Geralmente nós queremos que tudo se acabe das coisas ruins que estão acontecendo, que as doenças acabem, que as pessoas tenham maior diálogo, que a política ande, que os governantes tenham melhor relacionamento e as coisas possam fluir melhor. Mas será que nós temos feito o nosso papel diante de Deus? E eu creio que esse texto nos faz pensar um pouquinho. Isso nos leva a tomar algumas atitudes. Primeiro, se a Bíblia ela é apta para discernir aqui os pensamentos e propósitos do coração, então eu vou agora ler a palavra com mais avidez, com mais perseverança, no sentido de que Deus veja os pensamentos e propósitos do meu coração e possa examinar a minha vida e mudar aquilo que é necessário. A Bíblia fala, Tiago diz que a Bíblia é como um espelho para nós. E se nós vamos diante do espelho, vemos como nós somos e não mudamos, nós não somos diferentes do povo do tempo de Ezequias, que não se humilha, que não se queda diante do Senhor. Deus nos chama hoje a examinar a palavra, Deus nos chama a orar. Segundo Crônicas 7,14, diz: se meu povo se humilhar e orar e me buscar. Quer dizer, o que está faltando? O povo de Deus buscar o Senhor. Deus então vai ouvir o seu povo e vai sarar esta terra. Que o nosso coração esteja hoje pensativo no nosso papel diante de Deus. O que é que nós podemos fazer? Que Deus nos ajude a buscá-lo com discernimento, lendo a sua santa palavra com discernimento, se ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu vou agora então orar e me humilhar diante do Senhor. Que Ele me ajude a fazer isso. Amém.